Sabe aquela paixão que move montanhas? Hoje, a gente vai mergulhar na história de como o amor de uma comunidade por um jogo conseguiu trazer de volta um verdadeiro tesouro, um livro que estava se perdendo no tempo. Pois é exatamente essa pergunta que guia a nossa história. É sobre o que acontece quando alguém que é muito fã de algo decide que uma peça importante dessa história não pode simplesmente desaparecer. E o tesouro em questão é este aqui, uma versão digital novinha em folha do clássico Livro dos Monstros de Dungeons and Dragons. Para quem joga RPG, sabe, isso aqui não é só um livro, é um portal para outros mundos, um manual de aventuras. Só que, como acontece com muitas coisas que a gente ama, esse legado estava correndo um sério risco. Vamos entender direitinho por que o acesso a esse livro estava ficando cada vez mais complicado. A verdade é que o tempo é implacável, né? As edições mais antigas, como a desse manual, simplesmente pararam de ser impressas. E aí, para achar um exemplar em bom estado, virou uma verdadeira caça ao tesouro, com preços que, vamos ser sinceros, quase ninguém conseguia pagar. E olha, essa citação que está lá no prefácio do projeto resume tudo. Não era só uma questão de nostalgia, não. Era um obstáculo real, uma barreira que impedia que novos jogadores e até os veteranos tivessem acesso à própria história da comunidade. Mas aí, no meio desse problema todo, um fã olhou para a situação e pensou, não, alguém tem que fazer alguma coisa. E é aqui que a história vira quase uma jornada de herói, sabe? E a solução? Gente, foi um trabalho monumental. A ideia era recriar o livro inteiro, do zero, em formato digital. E não era só escanear, não. Foi um trabalho minucioso de refazer toda a diagramação, todo o layout, para que a versão digital fosse tão boa quanto a original. E uma coisa que eu acho incrível é a honestidade de quem fez o projeto. Ele deixa claro ali que mesmo com toda a revisão, o processo de passar o texto da imagem para o digital, o tal do OCR, podia ter falhas. Essa transparência mostra um respeito enorme tanto pela obra quanto pela comunidade. E o mais legal é que isso aqui não foi um voo solo de jeito nenhum. Foi um projeto que se apoiou no trabalho de outras pessoas, com agradecimentos a quem digitalizou os livros lá no começo. E mais importante, virou um convite. A comunidade inteira foi chamada para ajudar, para apontar erros e melhorar o material. Agora a gente chega no espírito da coisa, sabe? No princípio que guiou cada segundo, cada decisão desse trabalho todo. A filosofia de fã para fã. É isso que define tudo. Não se trata de pirataria para ganhar dinheiro. Pelo contrário, é um ato de preservação, um presente nascido da pura paixão pelo jogo, feito para ser compartilhado com todo mundo que sente a mesma coisa. E essa filosofia vem com um código de conduta bem claro. O primeiro item, em letras garrafais: não venda. Esse é o ponto principal. A ideia é compartilhar, não lucrar. E mais, o código incentiva a galera a espalhar a palavra do RPG e o que é fundamental, a apoiar os criadores comprando os materiais originais. É um ciclo de respeito. E para fechar, a gente chega na parte que para mim é a mais tocante, a mais pessoal de toda essa jornada. A verdadeira motivação por trás de tanto esforço. Poxa, essa dedicatória é de arrepiar. O projeto inteiro, cada página diagramada, cada hora de trabalho, foi uma grande homenagem à mãe do criador. Foi ela quem deu a ele aquela primeira caixa de D&D. Foi ela quem plantou a sementinha de um universo inteiro de imaginação. E isso faz a gente parar para pensar, né? Como um gesto simples, o presente de uma caixa de um jogo pode ecoar por tantos anos e inspirar um ato tão grande de criação, de preservação que acaba beneficiando uma comunidade inteira. Então, a gente termina com essa reflexão. Projetos como este, que nascem da paixão dos fãs, não são só sobre olhar para o passado. Na verdade, eles são uma forma de garantir que as histórias, os mundos e as memórias que a gente tanto ama continuem por aí, vivas, esperando pelas próximas gerações.